Olá, pessoal. Eu sou a professora Raquel Betty Pimenta, sou procuradora do trabalho e aqui no MPT atuo em Manaus, Amazonas. Faço parte do GT Povos Originários, Comunidades Tradicionais e Periféricas, que é ligado ao projeto Aure Educa, que está oferecendo essa capacitação para o concurso nacional unificado. Na aula de hoje, vamos tratar de conhecimentos específicos da matéria Direito do Trabalho, que é exigida no bloco 4, eixo temático número 5 do edital. Assim como nas aulas anteriores, eu escolhi um dos pontos do edital, desse eixo temático 5 de Direito do Trabalho, que eu acho muito importante que pode ser cobrado no concurso nacional. O tema de hoje, então, é o ponto 19, que trata das convenções da Organização Internacional do Trabalho, OIT. No edital estão apenas natureza jurídica e processo de elaboração, ratificação, denúncia, vigência, aplicação e revisão das convenções da OIT. Mas eu quis acrescentar aqui dois temas que estão dentro do grande tema convenções da OIT, que eu acho de muita relevância para a gente entender como se dá a aplicação das convenções da OIT no direito do trabalho. É o tema do controle de convencionalidade e vamos mencionar também quais são as convenções da OIT mais relevantes. Bom, as convenções da OIT são tratados internacionais, instrumentos normativos que são editados no âmbito dessa organização internacional, a Organização Internacional do Trabalho. A OIT, ela foi fundada em 1919. É uma das organizações internacionais mais antigas do mundo. É anterior, inclusive, à ONU, a Organização das Nações Unidas. A OIT, ela é o organismo internacional responsável pela formulação e aplicação das normas internacionais do trabalho, com o objetivo de instituir condições semelhantes de trabalho em todos os países, em todos os estados que fazem parte desse organismo internacional, criando um patamar mínimo de direitos trabalhistas. O que é muito importante nas convenções da OIT, né, nesses tratados internacionais de direitos humanos trabalhistas, é que desde a criação da OIT, lá em 1919, os tratados internacionais editados pela OIT foram atos normativos que alteraram uma noção anterior de como funcionavam os tratados internacionais. Porque antes do direito internacional humanitário e das convenções da OIT existirem, o direito internacional funcionava com tratados internacionais bilaterais entre estados que criavam obrigações recíprocas, por exemplo, tratados de fronteira, tratados comerciais, tratados de guerra e paz entre estados. No entanto, tanto as convenções da OIT como outros tratados de direitos humanos de caráter humanitário começaram a alterar a noção, criando obrigações multilaterais, então são atos que podem ser assumidos por múltiplas partes, múltiplos estados, abertos à ratificação de diversos estados partes, e que criam uma norma para os particulares que vivem nesses Estados-membros. Então, criam um arcabouço normativo para as relações trabalhistas e a política social dos Estados-membros, criando e promovendo direitos e obrigações aplicáveis em relações entre indivíduos. Então, são os primeiros tratados que, historicamente, começaram a criar obrigações entre particulares, o que se chama de eficácia horizontal dos direitos humanos, e quando a gente trata de direitos fundamentais já incorporados nas ordens constitucionais, é o que se chama de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Então, vejam que é uma inovação, digamos assim, também, do ramo trabalhista, e que depois esses tratados internacionais sobre direitos humanos começaram a ser feitos em outras áreas, em outras esferas, né, além do direito humanitário e dos direitos sociais, trabalhistas, que já existiam no OIT desde 1919, desde a criação. A natureza jurídica das convenções da OIT, então, é uma natureza jurídica de tratado internacional, que são acordos internacionais juridicamente obrigatórios e vinculantes. A definição do que é tratado internacional está nessa Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, que consolida, né, as normas sobre o direito dos tratados internacionais em geral, direito internacional público em geral. No artigo 1º-A, fala que o termo tratado significa todo e qualquer acordo internacional concluído por escrito entre Estados, regido pelo direito internacional.
Então, é um diploma normativo formal, tem que ter a formalização por escrito desse tratado e tem que ser celebrado por sujeitos de direito internacional. Normalmente são Estados-membros, mas também é possível que próprios organismos internacionais sejam parte de tratado. E também existem outros sujeitos de direito internacional que não são nem organismos internacionais nem Estados, mas eles têm personalidade jurídica de direito internacional e que podem fazer parte de tratados como um todo. Então, pouco importa, gente, se esse diploma normativo, se esse instrumento normativo se chama tratado, convenção, pacto, protocolo, carta, convênio, acordo, desde que se trate de um documento formal que institua normas com obrigações assumidas por sujeitos de direito internacional, tem a natureza jurídica de tratado, segundo a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. Aí, no âmbito da Organização Internacional do Trabalho, são mais comuns 3 espécies de instrumentos normativos. A convenção, que é exatamente essa, que é um tratado internacional, porque é um documento formal que institui normas de observância obrigatória para os signatários, para as partes do tratado internacional, as partes da Convenção Internacional que se obrigam nos termos desse próprio tratado. Exatamente porque exige a manifestação de vontade soberana do Estado para se submeter a essas normas, existe o processo de ratificação desse tratado. Então, as convenções internacionais da OIT são instrumentos normativos sujeitos à ratificação pelos Estados-membros. E aí, a partir do momento que há a ratificação, e a gente vai falar como que se dá esse processo de ratificação, mas a partir do momento que é ratificado, ela passa a ter esse caráter vinculante obrigatório para o Estado que a ratificou. E para deixar de ser cumprida, ela tem que ser submetida ao processo de denúncia, que seria exatamente a comunicação formal de que não deseja mais o status de convenção ratificada e que está deixando de se submeter soberanamente à obrigação que tinha sido assumida na ratificação. Então, são as convenções da OIT que são submetidas a esse processo de ratificação, de denúncia, de revisão que vamos tratar na aula de hoje. Mas também existem, paralelamente às convenções da OIT, outras 2 espécies normativas importantes no campo do direito internacional do trabalho. A segunda espécie normativa é a recomendação número tal da OIT. As recomendações, gente, não têm natureza jurídica de tratado internacional, porque elas não são sujeitas à ratificação pelos Estados-membros. Elas são um instrumento normativo, né, que elucida normas, que tem as cláusulas da recomendação, ela tem um processo de elaboração e vira um texto escrito, sim, mas normalmente as recomendações elas são utilizadas ou para regulamentar uma convenção principal, então geralmente a gente vê a recomendação número tal que regulamenta a convenção correspondente no OIT. Não precisa necessariamente ser o mesmo número, não, tá, gente? Então, por exemplo, a convenção número 100 não necessariamente está regulamentada na recomendação número 100. Os números podem ser diferentes. Mas, normalmente, as recomendações, elas vão regulamentar alguma convenção, instituindo procedimentos para que a convenção seja melhor aplicada, instituindo, por exemplo, como deve ser a compreensão de determinado termo a partir de discussões que estão feitas no âmbito do organismo internacional. Normalmente elas têm um cunho mais programático, elas não estabelecem obrigações diretas, mas elas também podem ser recomendações desvinculadas de uma convenção, mas são um indicativo de que essas questões já estão em discussão no organismo internacional, já são vistas como importantes na comunidade internacional, mas por algum motivo histórico ou sociológico, ainda não tiveram força suficiente, digamos assim, para virar uma convenção, que é um momento solene importante do organismo internacional falar, vamos fazer este tratado internacional. Então, às vezes, a gente tem recomendações, e aí eu posso apontar, por exemplo, a recomendação número 200 sobre a AIDS e o mundo do trabalho, em que houve toda uma discussão lá na OIT sobre a importância de ter atenção para a questão do HIV e o mundo do trabalho, mas ainda não virou uma convenção internacional específica. Então, há uma recomendação
com a visão da discussão do organismo internacional, mas aí ela fica aprovada como um texto que não é sujeito à ratificação. E aí, o que acontece com esse texto das recomendações? Ele vai criar uma obrigação de comunicação interna para os diferentes Estados-membros do organismo internacional. É editada a recomendação é enviada para os Estados-membros tomarem conhecimento sobre qual é o entendimento do OIT sobre isso. E a partir de então, o Estado-membro que recebe essa recomendação faz o que quiser com ela. Pode incorporar, pode não incorporar, pode verificar no seu ordenamento jurídico interno se é necessário alguma alteração ou não, ou pode simplesmente, ok, ciente, não vou fazer nada. Não tem uma obrigação necessariamente de se submeter a uma consulta da possibilidade de ratificação ou não, e mesmo quando são adotadas as cláusulas, digamos assim, da recomendação, não há essa vinculação de obrigatoriedade, de compulsoriedade de observância, como acontece no caso das convenções. Uma terceira espécie de instrumento normativo são as declarações. As declarações, elas são um instrumento muito solene, elas são muito especiais, elas são editadas em momentos históricos significativos, e normalmente elas funcionam para fixar um direito consuetudinário internacional. Então, no direito internacional, muito falado do jus cogens. Ius cogens é uma expressão latina, que é o seguinte: a partir do momento em que a comunidade internacional verifica que algumas práticas internacionais elas já são incorporadas como costumes internacionais, elas passam a ter um caráter já vinculante e obrigatório a partir da prática costumeira. E aí as declarações elas servem para consolidar isso, consolidar princípios e garantias que são reconhecidos como importantes no OIT. Então, dentro do OIT, a gente vai falar hoje de algumas declarações que são importantes e que consolidam exatamente esse direito consuetudinário internacional trabalhista. Bom, e nesse contexto, eu achei interessante a gente tratar do tema controle de convencionalidade, apesar de não estar expresso no edital de forma tão ampla. Mas é necessário a gente sempre pensar como que esses instrumentos normativos editados no OIT vão se relacionar com as normas de direito interno. Como que a gente vai saber se a gente vai aplicar a legislação interna que está na nossa Constituição, na CLT, nas leis regulamentares, ou numa convenção internacional do OIT que foi incorporada? Porque as convenções internacionais, gente, elas podem ter dispositivos mais protetivos que o direito interno ou menos protetivos. Lembrem-se que são tratados internacionais feitos num organismo internacional que congrega mais de 180 países, mais de 180 estados. Então, as relações industriais, econômicas, histórico-culturais de cada estado são diferentes. Exatamente por isso, às vezes, o texto da Convenção Internacional, que tem que fazer um consenso internacional sobre um determinado tema, pode ser mais avançado ou menos avançado do que cada legislação de cada estado. Naturalmente vai acontecer isso, porque é feito um texto de meio termo do que é consenso da comunidade internacional. E aí a gente sempre tem que pensar na complementariedade e interdependência com as normas de direito interno. Sobre isso é muito importante esse artigo da Constituição da OIT, que trata essa noção de complementariedade e interdependência. Esse artigo fala o seguinte, que em nenhum caso a adoção de uma convenção ou recomendação ou ratificação pelos Estados-membros de uma convenção podem afetar lei, sentença, costumes ou acordos que assegurem aos trabalhadores interessados condições mais favoráveis. Então, lembrem, gente, do princípio da norma mais favorável. Ele está positivado na Constituição da OIT. Sempre que uma convenção ou recomendação vier para uma ordem, dialogar com uma ordem jurídica interna, se a ordem jurídica interna for mais favorável, e aí pode estar em lei, em sentença, em costume, em acordos coletivos, se a prática jurídica interna for mais favorável, a convenção não vai afetar, não vai influenciar, não vai retirar essa proteção trabalhista. Ela sempre vai complementar as normas de direito interno. Mas, ao mesmo tempo, quando ela é superior, quando ela tem um patamar protetivo superior, a gente tem que observar
validade das normas internas à luz das convenções internacionais, da mesma forma que a gente faz um controle de constitucionalidade de normas. Então, se a gente pensa na ideia do controle de constitucionalidade, a gente sabe que nenhuma lei infraconstitucional, a CLT, a reforma trabalhista, qualquer lei que foi editada, pode violar a Constituição. Nessa mesma ideia, quando a gente pensa nesses dois parágrafos do artigo 5º da Constituição que asseguram a incorporação de tratados internacionais de direitos humanos como parte do bloco de direitos fundamentais constitucionalizados, essas normas internacionais de direitos humanos, quando elas entram no nosso âmbito de normas trabalhistas incidentes, elas também submetem as outras normas ao controle de convencionalidade, que é exatamente verificar a validade das normas em relação às convenções ratificadas. E aí, esse parágrafo 2º é o texto original da Constituição, e a partir dele, antes dessa emenda constitucional 45 de 2004, a gente tinha só o parágrafo 2º, e a partir dele a gente tinha doutrinadores que consideravam todo e qualquer tratado internacional com status de Constituição, porque o parágrafo 2º teria incorporado os tratados internacionais como normas constitucionais, mas havia uma parte da doutrina que falava que os tratados internacionais seriam normas infraconstitucionais, elas estariam abaixo da Constituição, equivalente a qualquer outra legislação interna. Para tentar elucidar melhor essa questão, a Emenda Constitucional de 45 de 2004 criou um rito especial de aprovação de tratados internacionais de direitos humanos, no parágrafo 3º, falando: quando no procedimento de ratificação de um tratado de direitos humanos se utilizar o rito legislativo da emenda constitucional, que é exatamente essa aprovação em cada caso do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos membros, vai ter uma equivalência à emenda constitucional. A contrário senso, se não foi submetido a esse rito, não tem status constitucional e tem outro status. Mas qual seria esse status? Isso ainda continuou sendo discutido, mas o STF, nesse recurso extraordinário número 466-343, é muito importante, gente, vocês saberem que o STF já fixou isso em sede de recurso extraordinário, considerou um status de supralegalidade dos tratados internacionais de direitos humanos. Então, quando se tratar de tratados internacionais de direitos humanos, e as convenções da OIT são tratados de direitos humanos, porque trata de direitos sociais, se ele não for incorporado no rito procedimental de equivalência à emenda constitucional, ele vai estar abaixo da Constituição, mas acima da legislação. Vai estar num status de supralegalidade. Exatamente por isso, a legislação infraconstitucional deve ser submetida a controle de convencionalidade. Então, se eventualmente isso for discutido, isso for perguntado, talvez na questão dissertativa seja necessário tratar de alguma convenção internacional, é bom saber da supralegalidade dos tratados internacionais de direitos humanos. Bom, voltando aos temas do edital, então, como que se dá o processo de elaboração, ratificação, denúncia, vigência, aplicação e revisão das normas? Uma característica muito importante da Organização Internacional do Trabalho é o tripartismo. É um organismo internacional diferente desde a sua criação em todos os seus órgãos internos, porque toda a composição da OIT tem sempre 3 atores sociais fazendo parte. Não é um organismo internacional em que é um fórum de discussão só de representantes dos governos, dos estados, não. Além dos representantes dos indicados pelos governos dos estados, sempre vão haver representantes indicados pelas classes de empregadores e classes de empregados. Então, os órgãos de direção, a votação na Conferência Internacional do Trabalho, as delegações dos Estados-membros sempre vão ter esses 3 atores sociais. Sempre uma delegação do Estado-membro, por exemplo, tem tripartismo, mas são 4 integrantes, 2 representantes do governo, um representante de empregadores e um representante de trabalhadores. E aí precisam chegar a um consenso para exprimir o voto do Estado na Conferência Internacional do Trabalho. Aqui no Brasil,
além dos 2 representantes do governo, quem indica o representante dos empregadores são as confederações sindicais patronais, que fazem o rodízio entre elas e indicam o representante do empregador, e o representante dos trabalhadores são as centrais sindicais. Então, as centrais sindicais também se revezam para indicar o representante dos trabalhadores na delegação do Brasil nas conferências internacionais do trabalho. E isso causa uma democracia muito importante no processo de elaboração dos textos das convenções internacionais do trabalho, porque é necessário consenso, é necessário ter quórum de votação. E se, por exemplo, for uma norma que vai influenciar negativamente, por exemplo, a economia e o processo produtivo, os representantes dos empregadores não irão concordar. E se, por outro lado, for uma norma pouco protetiva para os trabalhadores, os representantes dos trabalhadores não vão concordar. Então, estão vendo que rico que é esse processo de elaboração de uma convenção da OIT, é intensamente pautado no diálogo social entre os 3 atores, com base nesse tripartismo. A vigência das normas internacionais é diferente à vigência da Convenção Internacional em si e da vigência dessa norma internacional dentro de cada Estado-membro. Tem a vigência internacional e a vigência interna. A vigência internacional funciona assim: o texto da Convenção Internacional é aprovado na Conferência Internacional do Trabalho, que é o nome da Assembleia Geral lá da OIT. Então, a Conferência Internacional do Trabalho aprova o texto, redige nos 2 idiomas oficiais da OIT, que são inglês e francês, arquiva, tanto na Repartição Internacional do Trabalho, que é o nome do escritório lá da OIT, a parte de secretaria, e manda para a Secretaria-Geral da ONU e manda para a ratificação dos Estados-membros. Mas ela começa a valer no plano internacional para a comunidade internacional depois de receber um número mínimo de ratificações no seu texto. Então, por exemplo, se uma Convenção Internacional do Trabalho é aprovada na OIT, manda para os estados, mas nenhum estado ratifica, ela não entra em vigência. Ela precisa atingir esse número mínimo para começar a ser válida internacionalmente. Normalmente o número mínimo é baixo, tá? São 2 Estados-membros já ratificaram, ela começa a valer, mas dependendo de cada convenção, pode ser estipulado outro número. Isso depende de cada convenção. Já para o Estado-membro, ele precisa submeter a convenção a esse processo de ratificação. Como eu disse, tanto a convenção como a recomendação criam essa obrigação formal de que, recebido o texto da convenção ou da recomendação que foi aprovada na Conferência Internacional do Trabalho, o Estado-membro vai receber essa cópia e vai ter a obrigação formal de submeter o texto ao Poder Legislativo. E aí a Constituição da OIT fixa esse prazo de 12 meses, prorrogável por mais 6. Então, o Poder Legislativo brasileiro, o Congresso Nacional, no nosso caso, vai receber uma comunicação da delegação da OIT que voltar através do Ministério de Relações Exteriores ou da própria Presidência da República, vai receber uma comunicação. Congresso Nacional, a OIT elaborou essa Convenção Internacional do Trabalho, a OIT elaborou essa Recomendação Internacional do Trabalho. E aí, apenas a convenção entra nesse procedimento legislativo de ratificação, que é um ato formal em que o Estado brasileiro vai manifestar sua vontade soberana e autônoma de se submeter a essas normas. Aqui no Brasil, a nossa Constituição exige uma participação dupla do Poder Legislativo junto com o Poder Executivo. Está na Constituição brasileira, nesses artigos 49.1 e 84.8 da Constituição. Como que funciona? O Congresso Nacional ficou sabendo da edição de uma convenção internacional, e aí eles vão discutir no procedimento legislativo, que pode ser um procedimento legislativo comum, quando não é tratado internacional de direitos humanos, ou pode ser aquele procedimento, lembram do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, que o Congresso Legislativo fala: nossa, esse tratado internacional é tão importante que eu quero submetê-lo ao procedimento de emenda constitucional para incorporá-lo como emenda constitucional. Então, o Congresso Nacional vai submeter ao procedimento legislativo interno lá e vai aprovar que o Poder Executivo vá fazer a ratificação. Então, o Congresso Nacional ele faz a primeira etapa da ratificação, que é a autorização via decreto legislativo.
Recebido esse decreto legislativo, em que o Congresso Nacional autorizou a ratificação, aí o Poder Executivo também tem que manifestar sua vontade. Pode ser que a Presidência da República, nesse momento, a partir do contexto que tiver, dos planos de governo, das relações diplomáticas naquele momento, fala, ainda não é momento de eu ir lá ratificar isso, vou segurar aqui esse decreto legislativo, vou ratificar depois, ou vou ratificar imediatamente. Então, precisa de uma outra manifestação de vontade do presidente da República que faz essa comunicação formal à repartição internacional do trabalho, que eu disse que é a secretaria, né, do organismo internacional. E a partir do momento que a Presidência da República ratifica formalmente na OIT, ele tem que fazer uma publicidade interna aqui no Brasil, que é um decreto de promulgação. E aí, normalmente, depois dessa comunicação lá para a OIT, vai entrar em vigor internamente para o Brasil, ou seja, para efeitos de obrigatoriedade da Convenção Internacional para o Brasil, vai começar a valer 12 meses depois daquele registro de ratificação lá na OIT. E aí, internamente, o decreto de promulgação do presidente serve para publicizar a ratificação já feita internacionalmente. Bom, e como são feitas a revisão desses instrumentos normativos? É possível que uma convenção internacional, que seja muito antiga, fique desatualizada, e o mesmo tema precisa ser rediscutido na OIT. Mas essa convenção anterior, ela já foi ratificada por vários membros. Então, a convenção de revisão, ela vai substituir a convenção anterior a partir do momento que ela for ratificada. Então, não necessariamente uma convenção de revisão, ao entrar em vigor internacional, vai valer nos Estados-partes. É necessário novamente a manifestação de vontade soberana do Estado-parte de rever a convenção anteriormente aplicada. E aí, o efeito que tem na edição de uma convenção de revisão na OIT é que aí a convenção anterior, que já foi revista, para de receber novas ratificações de outras partes que até o momento não haviam ratificado. Ela fica trancada, mas ela continua válida para quem já ratificou até que esse Estado-membro troque e ratifique a nova. Então, a convenção de revisão, ela tem que ser submetida à ratificação e vai substituir a anterior. A denúncia, gente, das convenções internacionais, ela é explicada em cada convenção internacional. Então, toda convenção internacional que a gente abrir e ler, no final vai estar a denúncia dessa convenção pode ser feita assim, pode ser feita de tal forma. Normalmente estipula um prazo mínimo e como que pode ser feito essa denúncia, a cada quantos anos os estados podem comunicar a vontade soberana de se retirar da Convenção Internacional. Então, quando a gente fala a convenção número tal foi denunciada, é isso. É o processo formal de retirar-se da obrigatoriedade de observância da Convenção Internacional. É necessária uma comunicação da denúncia expressamente perante a Repartição Internacional do Trabalho, que é a secretaria lá da OIT, e aí a convenção vai perder a vigência em relação a esse Estado-membro que denunciou. E aí, aqui no Brasil, a gente tem uma discussão muito importante sobre a necessidade de que o processo de denúncia seja feito com aquele mesmo paralelismo, a participação do Congresso Nacional autorizando a denúncia e depois a denúncia pelo presidente da República comunicando ao OIT, ou se bastaria uma simples manifestação do presidente sem participação do Congresso Nacional. Essa discussão, gente, foi muito importante por causa da denúncia da Convenção 158, feita à época pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que ele mesmo ratificou a Convenção 158 e meses depois foi lá sozinho e denunciou a Convenção 158. Na época, a OIT, para a OIT, ela recebeu a comunicação da vontade soberana do Estado brasileiro de denunciar e entendeu que a Convenção 158 não estava mais vigente para o Brasil, aceitou essa denúncia. Mas internamente a gente teve discussão da constitucionalidade ou não dessa denúncia feita pelo presidente da República da Convenção 158, que é aquela que trata da dispensa imotivada sem justa causa, da proteção contra a dispensa imotivada sem justa causa. E aí, finalmente, recentemente, o STF julgou
essa questão, ficou lá mais de 20 anos, eu acho. Foi um julgamento bem lento, bem demorado. Na ADC 39, eu sugiro aos senhores que leiam esse resultado da ADC 39, e o STF falou o seguinte: olha, não podia ter feito isso, não, basicamente, não podia ter feito isso, não. Para o presidente da República manifestar a denúncia a um tratado internacional que tinha sido autorizado pelo Congresso, ele deveria pedir autorização do Congresso para a denúncia, da mesma forma, num paralelismo. Mas, em relação à Convenção 158, que já foi denunciada mesmo e já não está produzindo efeitos jurídicos há tanto tempo, continua como está. Mas, a partir de agora, o presidente vai ter que observar o rito do paralelismo. Então, basicamente, foi esse o resultado da DC 39, mas eu sugiro aos senhores que consultem essa discussão, que é muito importante, é muito interessante. Bom, e para finalizar a nossa aula, eu separei aqui alguns instrumentos normativos da OIT que são mais relevantes, que são mais importantes. Se vocês tiverem tempo de procurar o texto, isso é fácil, é identificado no próprio site da OIT, no Google mesmo, é fácil encontrar esse texto. As convenções que foram ratificadas, a gente encontra no site oficial do Planalto, né? Dentro dos decretos de promulgação. Bom, são textos importantes para dar uma passada de olho. A Constituição da OIT, de 1919, e o seu anexo. O anexo da Constituição da OIT é uma declaração, chamada Declaração de Filadélfia, de 1946. 1919 foi a criação da OIT, no pós-Primeira Guerra Mundial, e aí foi feita a Constituição estabelecendo as regras de funcionamento desse organismo internacional. Depois, no pós-Segunda Guerra, em 1946, lá em Filadélfia, nos Estados Unidos, eles tiveram um momento importante de fazer aquela declaração dos princípios fundamentais da OIT naquele momento, e essa declaração foi considerada tão importante que ela virou um anexo da Constituição. Então, ela é muito importante. E a segunda declaração mais importante da história da OIT é essa de 1998, que é a Declaração de Princípios e Liberdades Fundamentais no Trabalho. E por que ela é tão importante? Porque ela enuncia quais são os eixos prioritários de atuação da OIT, do que significa o trabalho decente que tem que ser promovido e protegido em todo o mundo. Em 1998, existiam 4 eixos fundamentais, mas uma questão muito importante que pode ser cobrada no Concurso Nacional Unificado agora, é que foi incluído recentemente, em questão de 2, 3 anos atrás, foi incluído um 5º eixo de atuação. Então, a gente teve uma reunião internacional que falou, olha, lá naquela declaração de 98, que tinha 4 eixos, agora são 5, não são mais 4 eixos. E ligados a cada um desses eixos, a gente tem 2 convenções fundamentais, que são essas que eu coloquei nos slides. O primeiro eixo é o eixo da liberdade sindical e proteção e promoção da negociação coletiva. A primeira centro de atuação da OIT é exatamente preservar a sua própria estrutura tripartite de diálogo social, porque não há como se falar em validade das manifestações dos representantes de trabalhadores e empregadores se não tiver efetividade da liberdade sindical. E são convenções fundamentais relacionadas a esse eixo, a Convenção 87 e a 98. O segundo eixo é o de combate ao trabalho infantil, porque uma das prioridades de atuação da OIT é erradicar todas as formas de trabalho infantil. Então, a Convenção 138 trata dos limites de idade para poder trabalhar para criança e adolescente, né, as proibições etárias, e a Convenção 182 trata das piores formas de trabalho infantil. Trabalho infantil é o trabalho de crianças e adolescentes, então, menos de 18 anos é completamente proibido, o que a Convenção 182 elenca como piores formas de trabalho infantil. Essas 2 convenções estão ratificadas pelo Brasil. O terceiro eixo é de abolição do trabalho escravo ou forçado. São importantes, são as convenções fundamentais ligadas a esse eixo, a Convenção 29 e a 105, que tratam do conceito de trabalho forçado, trabalho degradante, análogo à escravidão. O quarto eixo é a eliminação da discriminação em matéria de emprego e profissão. Então, a Convenção número 100 fala da mão de obra igual para trabalho de igual valor da mão de obra feminina e masculina, e a Convenção 111 da discriminação em geral na relação ao trabalho. E o quinto eixo que foi incluído
recentemente é a proteção da saúde e segurança no trabalho. Foram indicadas como convenções fundamentais ligadas a esse quinto novo eixo que faz parte do trabalho decente, a saúde e segurança no trabalho, e são as convenções fundamentais 155 e 187 da OIT. Eu coloquei aqui em destaque, no primeiro eixo, a Convenção 87 e no último eixo, a Convenção 187, pelo menos o número é parecido, que são convenções fundamentais que não foram ratificadas pelo Estado brasileiro ainda. Todas as outras convenções fundamentais que eu citei estão devidamente ratificadas, incorporadas e obrigatórias, vinculantes no Estado brasileiro. Mas a 87 e a 187, as duas, o Estado brasileiro não as ratificou ainda. Então, apesar da gente não ter tido o processo de ratificação, por elas serem convenções fundamentais e fazerem parte dessa Declaração de Princípios e Liberdades Fundamentais de 98, que fala do direito consuetudinário internacional, que teria um caráter vinculante obrigatório, sim, a como se defender a aplicabilidade delas na ordem jurídica interna. Mas isso são discussões expressas. Convido a vocês, então, que deem uma passada de olho, pelo menos nos artigos iniciais dessas convenções todas, que são os artigos que fazem os conceitos, as proteções trabalhistas. É isso, gente. Obrigada. Até a próxima aula.